conversar sobre isso, sobre contemplação, sobre desaceleração. Isso eu acho que é uma coisa que talvez faça diferença para alguém, né? Ajude alguém a refletir sobre isso, né? Porque realmente tinha uma diferença do jeito que eu viajava e o jeito que eu viajo hoje. Aí a chuva começou. Vou tentar me esconder em algum lugar aqui. Não sei aonde. Tem que proteger a câmera aqui. Ver se eu vou conseguir alcançar aquele quiosque e depois eu continuo gravando. Ali em cima é onde a gente entra, né? Aquele deck ali superior. Aí tem várias escadas, aí você vai caminhando e vai contemplando através desses decks, né? Esses decks que tem aqui no parque, né? Mas eu não esperava que ia chover. Não parecia que ia chover lá na estrada. E agora estamos aqui esperando. Então, pessoal, já tinha vindo aqui nesse parque em São Pedro e a minha impressão hoje é completamente diferente. Ela tá faltando, assim, manutenção, assim, achei que tá bem precisando cortar o mato, tem umas madeiras do deck que estão meio, assim, precisando de manutenção. Não é uma pena, porque é um lugar que tem uma vista bem bacana e eu gosto muito desses passeios no interior de São Paulo, né, nessa parte mais, vamos dizer assim, um turismo rural. Não sei se eu posso chamar de turismo rural, mas eu gosto sim de cidades pequenas, né? Então hoje eu estava com a intenção de gravar o vídeo sobre o passeio contemplativo num parque que tinha na minha cidade. Cheguei lá, o parque estava fechado. Aí eu pensei, bom, vamos para o plano B, e o plano B era seguir em frente. Eu não sabia muito bem aonde eu ia. Aí eu estava já uns 40 minutos na estrada, vi que eu estava sem gasolina e fui colocar gasolina, né? Parei no posto de gasolina para botar gasolina para chegar até aqui. Cheguei aqui, o sol estava maravilhoso, mas de repente começou a chover. Assim, não tá uma chuva muito forte, mas é uma chuva até gostosa, assim, tá refrescante, né? Por conta desse calor, né? Mas eu achei que não ia chover e, enfim, mudou o meu plano. O passeio contemplativo que eu citei no último vídeo não é uma coisa assim que eu faço pensando em passos, como que eu tenho que fazer, não é assim. Na verdade é um hábito que eu adquiri de muito tempo já. Eu nem sabia que eu tinha incluído no meu passeio essas técnicas que a gente chama de técnicas de atenção, né? Atenção, enfim, existem várias, né? Essas técnicas são variadas, né? Elas existem há muitos anos, né? Mas eu nem sabia que existia isso. Eu só fui saber depois, lendo, né? Que haviam essas técnicas de atenção. E eu já praticava isso sem saber, na verdade, quando eu passeava ou quando eu viajava, né? E não tem muito segredo, assim, na verdade, eu acho que é uma questão de você realmente estar presente, né? É difícil dizer o que é estar presente. Para cada um é uma coisa, enfim, cada um vai
encontrar o que é esse sentido de presença, né? Uma coisa muito pessoal, na verdade, né? Mas para mim eu acho que tem a ver assim com realmente você desligar, né, da cidade, do ambiente urbano e tentar realmente prestar atenção no lugar onde você está e isso vem com o tempo. Você vai praticando e vai aplicando algumas técnicas. Então, normalmente, quando eu gosto muito de ir assim, para lugares fora da cidade também, né? Até para descansar um pouco. Então, não tem muita regra, assim. Eu acho que a primeira coisa é você realmente tentar relaxar, né? Tentar curtir o ambiente, apreciar a vista, apreciar os detalhes da paisagem. Então, aqui, por exemplo, que eu estou vendo agora, tem as montanhas, tem o contraste do verde das montanhas com o azul do céu, as nuvens carregadas, tem uma pontinha ali que está chovendo, está nublado, e é bonito ver esse contraste, né? Então é mais de observação mesmo, uma observação assim mais tranquila, você tentar prestar atenção no que você está vendo, desligar um pouco das preocupações, né? Desligar um pouco das coisas que você, enfim, está vivendo no cotidiano e tentar se concentrar aqui. Então eu estou aqui, eu estou me concentrando aqui, eu estou ouvindo o barulho do trânsito, mas ao mesmo tempo eu estou ouvindo o barulho das pessoas, tem os pássaros que estão aqui voando, então tem esse contraste, né, sonoro, vamos dizer assim. E tá mais fresco, né, acho que a chuva ela proporcionou esse contraste assim da temperatura, isso também é muito legal. Mas eu fiquei assim triste de ver que falta manutenção, né? Em muitos parques, né, falta manutenção. Tem uma outra cidade que é antes daqui, que é Águas de São Pedro, e lá também eu tenho até um vídeo no canal, se você quiser assistir, faz um tempo já que eu gravei, tá lá disponível. E aqui é uma cidade que fica 10 minutos pra frente, então eu me lembro que eu fiz o vídeo aqui e depois eu fui gravar. Eu fui tirar as fotos daqui, mas nunca cheguei a gravar vídeo, essa é a primeira vez. Mas tem as fotinhas no Instagram também, se você tiver curiosidade, elas estão lá. E, enfim, gente, eu acho que, assim, é um vídeo muito inicial, assim, eu tô fazendo esse treino com a câmera, né? Porque realmente é uma coisa muito difícil. Mas, aos poucos, eu vou tentar gravar alguma coisa que tenha algum significado, né? Eu acho que gravar uma coisa que não tenha nenhum sentido e também não agregue nada não vale a pena, né? Apesar de que eu acho que as imagens e as cidades é interessante a gente conhecer também. Então, enfim, eu vou tentar variar entre vídeos onde eu comento alguma coisa e vídeos dos lugares onde eu passei. O interior de São Paulo é muito bonito, né? Tem, dependendo de onde você vai, assim, tem os pontos certinhos para você conhecer. Tem mirantes, né? Ver a cidade do alto é sempre interessante, né? Ter essa vista do alto, assim. E eu gosto muito, né? Desses passeios, assim, no interior de São Paulo. E normalmente eu começo numa cidade, assim, por exemplo, em Campos do Jordão, eu fiz um vídeo faz tempo já, um vídeo antigo. E bem depois de tudo aquilo que aconteceu, 2020, 2021, e no final, quando estava liberado para viajar, eu fui para Campos e gravei lá no parque, no Horto Florestal, no Parque Estadual de Campos do Jordão. E tem 2 vídeos já no canal, se você tiver curiosidade. Eu tenho o vídeo da parte 1, que é um vídeo que eu não falo muito, é só um livro mais para contemplação mesmo, onde eu fiz uma trilha, né? Eu estava fazendo a trilha do Rio Sapucaí e eu mostro a trilha sem falar muito sobre ela. Mas daí eu resolvi fazer um segundo vídeo narrando, contando um pouco a história do parque. Se você quiser também tá no YouTube, tá no canal nosso. E lá eu conto um pouco como foi essa trilha, a intenção que eu tinha na época, né? O que o canal se chamava Andarilha, né? Canal Andarilha. Aí eu mudei. Quando eu comecei a estudar sobre slow travel, eu resolvi mudar o nome. Então tem também lá o vídeo de Campos, né? E depois de Campos, como eu estava ali, que é um lugar que eu gosto muito, aquele parque, acho lindo, gosto das trilhas, vou voltar, se preciso voltar, né, fazer um outro vídeo lá. E depois eu conheci, como eu já estava ali perto, tem a cidade de, se eu não me engano, espero não errar o nome, é Santo Antônio do Pinhal, né? Santo Antônio do Pinhal, não sei se está correto o nome. E também fiz um vídeo muito curto na época,
que foi uma cidade que fica do lado de Campos do Jordão, né? E lá tem uma estação de trem que se chama Eugênio Lefebvre. E é um ponto turístico, vamos dizer assim, da cidade, né? Que não é muito visitado, né? Tem poucas pessoas, assim. Então tem a estação de trem antiga, tem as pequenas casas no fundo. E daí tem uma escada que você sobe para ver, né, a serra, né, de cima. Então é uma vista bem bonita e é um lugar assim bem bucólico, né, bem diferente assim. E aquela estação, ela tem uma história interessante, personagens históricos do Brasil, né, que se envolveram na construção dessa ferrovia, né, que era a ferrovia de Campos do Jordão. E eu coloquei algumas fotos também no Instagram e fiz uma resenha, vamos dizer assim, dessa viagem no blog, né, no viajarsempressa.com. Lá eu fiz uma síntese dessa viagem, né, contei algumas impressões que eu tive e como acho que o mais importante assim que ficou para mim é esses lugares assim isolados, sabe, esses lugares antigos, esquecidos assim. Eu gosto muito desse ambiente assim, porque eu acho que é um ambiente bem silencioso, né? E eu busco muito nas minhas viagens ter lugares onde tem um pouco de silêncio. Isso é uma coisa que é importante. Eu acho que isso faz a gente descansar também, né? E lá tem todo esse ar assim, né? Antigo, né? Uma coisa assim de memória. Então, quando você tá lá, você sente isso, né? E tá aí mais um lugar que eu gostaria de voltar. Espero fazer espero gravar outro vídeo lá, né? Então, assim, tem muitas viagens, né? Eu quero fazer muitas viagens, eu vou tentar retomar essas viagens para o interior de São Paulo. E, assim, o meu desejo é voltar... Opa! A natureza se apresenta como sempre. Que bom! E assim, o meu desejo é tentar sair um pouco do Instagram e vir para o YouTube, mas para mim é um desafio muito grande, porque eu realmente não tenho habilidade para filmar, para gravar, para falar numa câmera e depois editar um vídeo. Eu não tenho muita habilidade assim para edição, né? Como já deu para perceber, né? Mas eu tento, sabe? Eu tento fazer os vídeos aqui, mostrar algumas coisas, mostrar dar uma pincelada nas viagens que eu já fiz. Se você tiver curiosidade, tem as viagens aí para você assistir. No interior de São Paulo, acho que eu gravei só 4. Tem as de Campos do Jordão, o Santo Antônio do Pinhal e Águas de São Pedro, se eu não me engano. E esse vai ser o 4º vídeo dessa série do interior de São Paulo. E depois eu tenho os vídeos da Itália, que tem 2 etapas, né? Eu acho que tem um vídeo bem antigo que eu gravei da primeira vez que eu fui para a Itália, que tá na aba É Aqui Que Tudo Começou. Lá eu coloquei o vídeo, foi a primeira viagem mesmo que eu fiz, há muito tempo. E depois, nessa viagem que eu tinha feito para a Itália, eu fui para Londres, também fiquei alguns dias lá. Então foi as 2 primeiras viagens assim, ali na Itália. Foi quando eu tive aquele choque assim, de falei, meu Deus, que lugar é esse, né? Eu quero ficar aqui. E as outras cidades, na verdade, eu nem tive vontade de filmar, porque eu estava curtindo mesmo a viagem, né? Então, às vezes, eu realmente não gravo. Eu acho que isso me atrapalha muito, né? Acho que até fotografia hoje já chegou num ponto que ele me atrapalha um pouco. Eu acho que não consigo curtir muito o passeio se eu estiver preocupada que eu tenho que tirar foto e tenho que filmar. É engraçado. Mas isso muda, assim, né? Às vezes eu tô com muita vontade de tirar assim fotos. Eu acho que tem lugares que impactam a gente e você quer mostrar para sua família, assim, para os seus amigos, né? Onde você foi, você quer mostrar para eles, olha isso, que legal. E às vezes não, às vezes realmente eu fico pensando onde que eu vou guardar esse monte de foto. Então às vezes eu acho assim que não precisa tirar tanta foto. Isso é a minha opinião, né? Eu sinto essa necessidade de diminuir um pouco, até para eu prestar mais atenção, porque como eu disse, eu acho que atrapalha você ficar pensando que você precisa tirar foto, precisa filmar, então isso atrapalha. Então por isso que eu tenho muito pouco, eu acho que eu tenho muito poucos vídeos aqui. Eu acho que eu tenho poucos vídeos por conta disso, porque por mais que eu tenha um canal e queira dividir essa experiência minha de vida, né, de viagem, eu não fico muito preocupada em pensar, nossa, eu preciso gravar um vídeo que eu vou editar, colocar no YouTube. Realmente eu não penso isso. Eu gravo
para mim, na verdade, para mim, para minha família, para mostrar para as pessoas que eu gosto e na verdade é mais para eles, assim. E depois que eu resolvi dividir isso, porque eu achei que essa experiência de viajar, conversar sobre isso, sobre contemplação, sobre desaceleração, isso eu acho que é uma coisa que talvez faça diferença para alguém, né? Ajude alguém a refletir sobre isso, né? Porque realmente tinha uma diferença do jeito que eu viajava e o jeito que eu viajo hoje. E aos poucos eu vou descobrindo esse jeito, é uma coisa que eu ainda não é nada fechado, né? Ixi, tá tendo uma música agora aqui. Enfim, então é um desejo, assim, acho que de compartilhar e também ver pessoas que têm essa mesma prática que eu, né? Encontrar essas pessoas, né? Onde elas estão, por favor, me digam onde vocês estão. E eu acho que é isso mesmo, assim. É mais... Quer dizer, é isso não, é muita coisa, na verdade, né? Eu acho que foi uma questão de saúde mesmo, mudar o padrão, né? Tentar mudar um padrão de comportamento, desacelerar é uma coisa muito difícil, né? A gente sabe que não é fácil e às vezes a gente está num limite pessoal que você fala, não, eu preciso fazer alguma coisa porque não está dando certo, a saúde já está indo pro buraco, né? E aí você tem que fazer alguma coisa, porque senão você enlouquece. Essa é, no meu ponto de vista, esse é uma dos motivos, né? Faz muito tempo que o mundo é acelerado, né? E essas queixas de aceleração, de um mundo corrido, isso aí vem lá de trás, né? Há muitos anos já. As pessoas já pensavam nisso e as consequências de ter uma vida totalmente corrida, enfim, num ritmo que não é o seu, né? Um ritmo do seu corpo, é um ritmo do mundo que ele te impõe, né? E essas pessoas pensaram sempre em como mitigar isso, como melhorar isso. Então eu estou nessa busca, na verdade. Eu não tenho nenhuma coisa pronta, nenhuma regra. Tudo isso que eu estou fazendo é um autoprojeto, assim, né? É uma coisa que eu estou fazendo para mim mesmo, tentando, né? Fazer esse processo de mudança e que tem várias variáveis, né, envolvidas nisso. Não é só o meu querer, né? Às vezes também existe a questão do ambiente onde você está, onde você mora, o contexto que você vive, né? Isso faz diferença também. Então, nesse momento eu acho que o que está me ajudando bastante é sair um pouco do ambiente que eu tô, o ambiente urbano principalmente, e ir para um ambiente natural. Eu acho que esse contato com o verde, um contato com a natureza, um lugar mais silencioso, e tudo isso nos recarrega de alguma forma, limpa, né? Faz uma limpeza mental. E fazer essas limpezas, ter esse descanso, esse tempo off, né? Sair um pouco de um ambiente e ir para um outro, eu acho que isso aí talvez ajude a gente a desacelerar e a gente estar mais tranquilo para a gente recarregar a bateria e voltar para onde a gente tem que voltar. É uma conversa mais aleatória, eu sei, tem muita coisa acontecendo e muita coisa que eu quero fazer e espero dividir com vocês. Fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer algum comentário, agregar alguma coisa, acho que é interessante essa troca saudável, né? E a aba dos comentários está aí para isso, né? E de repente você pode ajudar uma outra pessoa que está passando por isso. Acho que é interessante também a gente dividir com outras pessoas. Eu vou tentar filmar mais algumas coisas aqui e vamos ver como é que eu vou editar esse vídeo, né? Vamos ver se eu vou conseguir, mas aí você me dá um feedback se você acha que isso é importante para você, se você se interessa por esse assunto, aí você me dá um feedback, enfim, e aí a gente vai vendo se a gente continua mesmo esse projeto ou não. Até mais! E antes de terminar, eu queria só deixar uma dica. Eu estava pensando aqui enquanto eu estava editando o vídeo, que às vezes a gente escolhe os lugares que a gente quer conhecer pela cidade, né? Você viu uma foto, alguém te indicou, você estava com aquela cidade na sua cabeça, mas daí eu fiquei pensando que quando eu editei e eu vi onde eu estava, né? Porque eu estava numa cidade que fazia parte da Serra do Itaqueri. Aí eu fiquei pensando, pô, seria legal continuar essa viagem desbravando aí todas essas cidades que se derramam, né, pela Serra do Itaqueri.
Então é um jeito diferente, né, de você de repente fazer um planejamento aí de uma viagem. Ao invés de escolher uma cidade, você escolhe uma serra, de repente um lago ou um rio que você gosta, e daí você conhece as cidades que estão envolvidas, né, que fazem parte desse lugar, e daí fazer uma viagem mais ou menos nessa temática, né? Enfim, foi uma ideia que surgiu aqui na edição e quem sabe, né? Fica aí o convite para você e até para mim mesmo, que agora eu fiquei super curiosa de conhecer essas outras cidades que fazem parte dessa Serra do Itaqueri. Te vejo no próximo vídeo e gratidão!